Boa noite a todos. Boa noite aí. Já vou chamar nosso convidado. Pronto, o Claudinei já está aqui a postos. Boa Não noite. vamos perder, não vamos perder tempo que tem bastante coisa pra gente conversar, né, Claudinei? Graças a Deus, né? Boa noite a Ô, todos. Claudinei, Aí. boa noite aí pra você, boa noite a todos do chat. Deixa eu dar logo boa noite pra todos aqui, né? Porque hoje tem muita coisa. Tem aqui a Associação CEPEX, tá aqui. Uma boa noite, o Marcos. O Valentim tá aqui de novo também. Muito obrigado, Valentim. O Valentim vai estar aqui também falando. Tanto o Marcos como o Valentim vai estar aqui numa live aí posteriormente, tá? Garagem da Sociedade Automotiva, meu amigo Leandro, boa noite. Eunice Miranda, uma boa noite. O Marcos Bida também vai estar aqui numa live, tá? Já tá tudo sendo acertado aqui, tá? Meu amigo também, Milton Antônio Castilho, seu Milton, boa noite, meu amigo, tudo bem? Adriano Miranda, meu amigo da OVNI Sky, tá aqui também, aqui de Campos. A caçadora de OVNIs, Dona Vilma Amazônia, uma boa noite. Dona Vilma tá presente aí. Tá nativa de novo. Aqui, ó, pesquisadores de OVNIs. É o pessoal lá do grupo, não é? O Patrick? Boa noite, estamos aqui, Claudinei. Tá mandando um recado pra você. Boa noite, tem o Clóvis, Patrick. Deixa eu aumentar aqui pra você enxergar. Pronto. Aumentei aqui. Isso aí. Aí você enxerga melhor. Tô vendo. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Muito obrigado aí pela presença. Claudinei, vamos começar, né? Vamos começar porque tem muita coisa aí pra gente falar. A maioria que tá aqui já te conhece, a maioria aqui já viu várias outras lives que nós fizemos, né? Mas aí se apresente aí pro pessoal, fale um pouco de você, né? Então, dá aquela introdução do conteúdo, vamos dizer assim. Tá bom. Boa noite a todos os amigos, né? O pessoal aí da nossa trilha do ouro, que envolve a região aqui de Pirituba, Pico de Jaraguá, Caieiras, Serra da Cantareira, né? Toda uma região aqui que eu encontrei essas pessoas depois, porque tinham casos iguais ao que eu tinha visto, né? Então, quando eu comecei a amizade grande com eles, né? O Clóvis Nabil, que já está lá no grupo Gênesis da região, o Patrick, que tem o grupo, né, com o pessoal de Caieiras, o comandante também, né, que dá um apoio pra gente. E devido a isso, depois a gente acabou montando um site, né, para reunir agora, né, o pessoal, todas as pessoas que estiverem em casa, pra gente unir tudo numa plataforma, né. A questão maior, assim, é uma coisa assim muito misteriosa, né. Todo mundo tem autoridades, tem pessoas comuns, né? Tudo com o mesmo mistério, mas ninguém consegue uma resposta para isso, porque realmente é uma tecnologia muito assim difícil de entender e compreender, né? Eu mesmo tenho 55 anos, né? Sempre trabalhei com tecnologias, com computadores, sempre tive vivendo robôs, coisas de ponta, né? Esse é o seu site, né? É esse daí, né? Tá na descrição da live, pessoal. Quando depois é só ir lá, dar uma olhada, tá? Tem aqui, ó. É só o pessoal vir, tem vídeo relato, notícias, canais de pesquisa. Estamos aqui também, né? Aquela outra live tá aqui, né? Tem aqui também. O Clóvis também tem os casos deles aqui, né? Então, isso aí tudo começou em 2018. 2018 para mim foi importante falar, né? Porque foi a coisa mais louca da minha vida, de
qualquer coisa que eu possa imaginar, né? Eu simplesmente estava vendo na TV uma notícia que haveria a chuva de meteoros geminianos. Uhum. E hoje, né, estudando um pouco, assim, de tanto ver notícias, a gente acaba estudando, né? Uhum. Sei, né, que na parte dessa todo ano acontece essa data. E justamente o dia 14 de dezembro é o dia mais importante. À meia-noite, a hora Uhum. que ele começa já. Então eu vi a notícia na televisão e o apartamento estava vazio aqui, estava em reforma. Tinha algumas coisas que eu tinha deixado aqui. E eu filmei porque tinha uma câmera ainda com um resto de bateria. E eu não pude filmar melhor, bater fotos devido a isso, né? Falta de condições ainda tecnológicas. Então eu vim simplesmente para ver isso na janela. A chuva de Uhum. meteoros, não vim para bater foto nem nada, né? E aí, mesmo a chuva de meteoros, eu não ia bater foto, né? O negócio é muito rápido, né? Uhum. E quando eu cheguei na janela, que eu vi aquela coisa descer muito rápido do espaço e parou mais ou menos ali em cima do rio Tietê. Estou aqui ao lado do Tietê, né? Uhum. Antes de tocar o solo, né? Foi um susto, uma coisa estranha. E ela deu mais um salto, que foi onde veio aqui na frente, né? Em cima da estação da linha do trem, em cima dos fios. E ela tinha uma aparência de uma mini estrela. Uma mini estrela, assim, que nem a gente olha a estrela no céu, era ela ali na Terra, em miniatura, tomando um carro, assim, mais ou menos. E começou a fazer um zigue-zague num piscar, assim, muito rápido, muito rápido. Inclusive eu coloquei, né, a lista pra você colocar o vídeo aí da vizinha que filmou, né? Dizendo a mesma Uhum. coisa, que ela foi ver a chuva de meteoros e acabou vendo aquele negócio piscando, que a imagem dela tá melhor. A minha tem que pegar em frames, né, ver com calma, porque não tinha qualidade e ele piscava muito rápido. Somente quando ele parou, que ele formou começou a formar tipo um desenho assim no ar, uma barra para baixo, uma barra para o lado, uma barra para cima, eu falei, isso é uma holografia, né? Uhum. Mas aí era uma coisa assim louca, porque ele fez um cubo sobre a esfera e ela deu um brilho muito forte, assim, o tamanho da estação, assim, muito brilhante, e fechou e ficou uma esfera vermelha. E veio aqui na janela, né? Em cima do prédio, que é onde eu bati essas fotos. Aí eu consegui bater umas fotos. Como tava acabando a bateria, eu fui assim, cada 5 minutos batendo uma. Parece que elas são na mesma hora, né? Mas era a cada 5 minutos. Depois você mostra aí uma foto, você clica com o mouse, mostra as propriedades, você vai ver ali a Você data, quer né? que você quer que eu bote uma foto já? É, Quiser, se quiser tem. comentar já pro pessoal ter ideia, né? Porque fica muito Deixa eu abrir narrativo aqui. a questão. E Uhum. assim, até esse momento eu vou falar até onde ela parou, aqui na janela, pra você bater foto, né? E depois o final, né? O que aconteceu. Aqui. É. Ela Tá tem um. aqui essa do OVNI vermelho, né? É. Mas se quiser, você me fala qual que eu boto aqui que eu boto pra você. Todas, passa todas trabalho, porque é uma Uhum. sequência, se você quiser avançar. Aí você vê que é minha janela que tá ali à direita, né? Ó. Uhum. Quando se aproxima, você vê a distância que ele tava ali, né? Em cima, né? Ele tava à esquerda em cima, né? Uhum. Olha lá, ó. É o Aqui é mesmo o lugar. é Não, o aí é do prédio. prédio. Aí é a luz do prédio. Aqui é o prédio e aqui é o OVNI, É. né? Aí você veja bem, Uhum. só o prédio tem 50 metros. Né? Uhum. São 25 andares, a base de dois cada andar. Ali já tem mais ou menos a distância, vai do metade do prédio, então 75 metros. É drone caro, né? Que viaja a essa altura. E isso daí foi em 2018, né? Então não tinha ainda muita tecnologia de drone. E como eu vi, né, todo o movimento de como caiu, né? Você jamais ia É. sabe, seu drone, né? Até o Nisso já falou aqui, ó. Já vi este de cor vermelha. Ele Então, já tá falando, foram uns três. exatamente. Uns três. Foram três, uns. Deve ser anos atrás. Deve ser uns três. Uns atrás do outro. Ah, tá. Um dos três é um atrás do outro. Entendi. Tá. Então vamos aqui. Vamos aqui. Outro aqui.
Então, isso aí já quando ele tava aqui na minha janela, né? Ó. Pode ser, você Uhum. pode dar um zoom legal que a gente vê que ele tem um. Olha lá, ó, é uma esfera, um plasma, algo assim muito. Foi o que ele se transformou. Uhum. Era É uma bem esfera interessante. e parece que tem um núcleo também, né? Uma parte mais É. escura bem dentro dele, né? Olha lá, ó. Sempre acho um. É esse formato, gente. Olha lá, tá vendo? Parece ter um núcleo, uma esferinha dentro, né? Aqui. Mais escura. Uhum. Então, mais ou menos assim, ó. É, pela foto, dá aquela aproximada lá, por favor, Rodrigo. Deixa eu ver. Assim. Um pouquinho menor. Seria essa sensação que eu vi mesmo, sabe? A dimensão Uhum. do tamanho que ele tava, né? Porque a gente bate a foto, tá aquela coisinha pequenininha, que nem bater foto da luz e olha lá. Que nem uma bolinha de gude, né? É que eu tava até falando isso na live aí, porque a gente vê de uma forma, quando a gente tira uma foto, ela sai bem distante, né? É, então é interessante É, mesmo esse zoom, sacou? Para as pessoas terem ideia de como eu estava vendo, né? E é. como eu bati a foto, né? É que nem bater da luz, Uhum. bati a foto ela tá daquele jeito, só que graças à qualidade da tecnologia hoje a gente pode dar esse zoom, né? Uhum. Deixa eu botar outra aqui. Aqui. Aqui são os prédios. O pessoal tem uma noção, né? Deixa eu. Ou melhor, o prédio vem até aqui, né? É, Tem uma acho que ela coisa tá, escura. ela tá pra cima, né? No meio. Tá, ela tá aqui. Mas o prédio Ah, vem tá. até aqui, pelo jeito. Que tem Aí a uma parte coisa da mais frente, né? escura. Isso, É. eu até Deixa eu te mandei agora uma botar foto de aqui. dia pra você ver que não tem aquelas luzes de prédio, nem Uhum. nada. Olha lá, é o mesmo, olha lá. Não é a luz do prédio, olha lá, você vê um miolo dentro dela, né? Um núcleo, né? Que é tipo um átomo quando a gente vai estudar, né? Aquela coisa redondinha com núcleo no meio. Células também, né? Tem um núcleo no meio, é uma coisa sempre doida. Uhum. Tá. Isso aqui pro pessoal ter uma noção que aqui é a casa, aqui eu acho que é um telhado. Aqui. É, porque Tá? se tem uma Depois a janela gente. na frente aí, é a É janela da minha aqui. vizinha do lado, né? Tava bem em cima Uhum. da É. linha do trem aqui ao lado. É. Aqui se já tirou a mais perto ainda. Então, olha o formato dele já que meio que disco voador, meio que Uhum. estranho. Ele mudava às vezes, né? Não tava muito assim, estático, mas ele dava umas tremidinhas, lembrava aqueles Tem sinalizadores, aqui. né? Então, Uhum. olha lá. Aí quando fala que o pessoal derrubou isso aí em qualquer país e tal, cara, me diz uma coisa, Rodrigo. Você atira numa luz, o que vai acontecer? Vai atravessar, sabe? Então assim, é estranho, sabe? É, esse daí não iam derrubar não. Não iam mesmo. É. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui, olha. É. O Acácio tá falando que já teve no Jaraguá e viu fotos da nave na, na É casa casa do do Clóvis. Clóvis Xavier. É o Clóvis Xavier, É, é o isso. Duplo Gênesis lá, né? Ele também conhece ele. Uhum, Legal. isso. Deixa eu ver mais o que aqui. A Helenice está falando que estavam em baixa altitude quando ela viu, né? Deixa eu ver aqui. Aí falando que não era redondo, que foi em Mariporã. Sim, então, a trilha do ouro, É, né? Mesma região, eu falo, é, né? Que tem. Isso é importante encontrar outras pessoas que endossam, né? é. Muito obrigado. E o Valentim está explicando aqui: pixel é uma coisa complicada. O olho humano possui 280 megapixels. Isso aí eu não estou sabendo, tá? Eu estou aprendendo agora, gente. Teria que Não. ter uma super câmera de 8K para chegar nisso e ficar bom. Mas uma câmera assim custa muito caro. Imagino, eu já andei vendo aí o negócio de. Cara, eu já vi preço de celular, que como eu te falei, meu celular deu problema, né? Tive um problema com ele, agora tô com um velhinho aqui que eu já tô fazendo até milagre com ele. E
Eu fui ver preço de celular com câmera boa, não dá não, é 15 mil, 16 mil. Eu falei, você tá maluco. Então, aí o cara tava até falando que era melhor comprar uma câmera usada, às vezes aquela diferente mesmo, que dá mais resultado do que às vezes isso aí. Uma câmera dessa nova custa 60 mil reais hoje. E é a lente que é cara e o poder, né, da aproximação dela. Já são digitais. Praticamente fica um telescópio digital. O Acaso falando aqui que ele, quando ampliou as fotos da nave, que ele foi, as quais eram vermelhas, viu o rosto de um ser insectoide nela. Interessante isso. Né, Cássio? Um dia ele tá precisando vir aqui contar essas histórias, que eu já tô ficando. Desde a última live eu tô só vendo aqui, deixa eu ver. Aí, o Marcos está falando aqui, em lugar de pouca luz natural, podemos ver centenas de objetos de diversos tamanhos. É verdade. Lá na praia é a coisa que eu mais vejo, né? Ó, tem uma pergunta aqui logo, ó. Eunice está te perguntando, por favor, Claudinei, explique esta rota sua. Então, eu estou aqui na região oeste de São Paulo, bem na ponte do Piquiri, onde tem a estação Piquiri de trem, né? Se você ver no mapa. Então aqui é considerado como Zona Oeste, né? Então o sol nasce na minha frente, que é o leste, lá na frente todas as manhãs, ele vem pra cá, atrás de mim, do prédio. A TV falou pra olhar para o lado norte. Olhando na minha janela assim para o lado esquerdo é a região de Santana, Cantareira, né? Assim, se for imaginar o rumo. E foi onde eu olhei. Ela falou meia-noite, olha na janela que eu deixo os meteoros. Assim, à meia-noite em ponto eu olhei e vi. Não caí que nem uma estrela cadente, isso é normal que a gente vê por aí e tal. A gente faz pedido, ela caiu e veio até aqui a terra, né? Assim, segundo, aí, tchum, veio do norte para o oeste, então eu acho, né? Uma curva. Que deu uma descida assim, que nem formato. E depois ela deu um salto que nem fosse um arco-íris, né? Um salto assim, né? De meia lua. E foi onde ela parou aqui, né? Foi aonde eu tomei um susto que foi tão rápido, é segundos a coisa acontecendo aí na sua frente, você não tá entendendo o que tá acontecendo, porque primeiro eu pensei drone, né, a palavra e tal. Mas quando começou a piscar muito rápido ali, ver a dimensão e ver ela ao vivo que era uma mini estrela, eu já vi que não era nada que pudesse começar a comparar com balão, com nada, porque aí eu peguei já o celular, né, que foi as imagens que eu passei, já deixei direto, porque eu olhava no celular e não conseguia ver nada. E eu olhava daquele tamanho que eu expliquei pra você, né? O olhar tava grande e saía lá no celular. Aí deixei o celular gravando direto lá, que foi aquele tempo, onde até curiosamente, né? Em 0101 do tempo da filmagem, é até um certo número binário, né? Por coincidência também, bate aquele raio azul na janela, né? Que faz até aquela energia estática, um estalo. Que lembra que eu te falava, né? Que eu achava que tinha pegado no pescoço, que estava com câncer, contaminado com aquilo, né? Fiquei 2 anos aí sendo diagnosticado com um suposto câncer, que graças a Deus depois da biópsia viu que não era, e eu pude me curar, né? E eu ficava com essa depressão e coisa na cabeça, falava, nossa, eu me lembro, a gente, naquela época a gente batia bastante papo ali, e você comentou comigo. Uma paranoia assim muito grande, era muita resposta que eu não tinha, assustado com tudo. Eu tinha medo de todo mundo, eu tinha medo de você, de qualquer pessoa, porque né? A gente não tem experiência, nunca falou com nada. É tratado como louco, você vai falar com família, com alguém do trabalho, com um amigo, né? Então era difícil. Mas por ver os fatos dos americanos divulgando já na TV naquela época, né? Do The Limit, outras coisas que eram iguais, eu falei, ah não, né? Então eu sei que realmente está acontecendo um movimento, né? No planeta nesse sentido, né? Que vai se dotar de rolar mesmo. Entendi. Como tá acontecendo, né? Aqui a outra aqui é a mesma, né? Só que com ampliação, com zoom, né? Então, eu bati a cada 5 minutos, né? Aí você vê, é isso que eu falo, desse jeito é ela, uma bola de plasma, uma coisa doida. Quando ela veio perto da janela, eu cheguei a ver ela desse tamanho, assim, perto da janela, eu até fechei de medo, né? Porque parecia que ela ia vir aqui em cima de mim, eu fechei de medo. Aí ela voltou, tipo, mais ou menos uma distância mesmo assim, quando ela foi embora, eu vi ela desse tamanho. Ela foi pra direita, onde tá o seu cursor assim, e dali ela já subiu pra cima.
Foi tipo na Entendi. vertical total, que nem um elevador. Fez... Aí isso daí, quando eu fiquei olhando em cima do prédio depois, era que nem uma estrela. Ela ficou Entendi. no meio de mais duas, que eu não sei se eram outros que já estavam lá pra cima, né? E aí a posição que ela tinha perguntado, ela veio do norte, veio pro oeste, e depois ela subiu pra cima. Quando eu olhei no mapa que eu tenho, Carta Celeste, esses mapas, Ainda né, tem, do espaço, Uhum. aqui em cima, naquele dia, tava estrela Sirius. E a posição era Orion, né? Que é da onde vem os meteoros, lá que tava do lado esquerdo. Aqui do mostra como que ela é brilhante, né? então, era desse jeito realmente, cara. Olha lá, e olha o núcleo, olha o envolvente dela. Ela tem ainda olha lá, tipo um campo magnético, uma coisa que envolve ela, né, pra segurar, né, a coisa dentro dela. É uma coisa. E as chamas e a fumaça é da mesma cor dela, né? Entendi. Porque são um papel, né? Ser um gás, né? Fica azul, né? Mas ela não tem gás, né? Ficaria azul. Deixa eu só dar boa noite aqui quem entrou. A Maria do Carmo aqui entrou, tá? Boa noite, Maria do Carmo, tá? E ela tá na faculdade, então não tá podendo falar muito. E o pessoal tá falando aqui, né? Sim, áreas de Caieiras, Mariporã são muitas montanhas e vegetação, muitas pedreiras na região atraem. Que aqui falou que ali é um corredor de veios de ouro que atrai essas naves, o Acácio, né? E o Valentim falando que. E o Valentim falando o preço das coisas aqui. É assim mesmo, é um negócio. E já o Marcos falou aqui que Minas Gerais tem áreas de grande sem luz artificiais e a incidência é muito grande. E aqui o tá falando aqui luz sólida no entorno da nave que ele tá falando. A gente olhando assim dá uma impressão de uma luz sólida, mas é tipo plasma, né, uma coisa assim. E aí quando a gente estuda átomos, moléculas, eu tenho a noção assim que o corpo da nossa célula vive entre 36 e 40 graus, né? Então se você tivesse no calor dentro de uma coisa dessa, você derretia, né? Então, assim, não é uma coisa humana, né? Pode ser que seja um ser de energia do outro planeta que contém elementos, né, nos seus átomos, das suas composições, né, corporais, de outras matérias que não é a mesma que a nossa, né? Mas ao mesmo tempo tem uma inteligência, enfim. Porque como você vai imaginar um corpo, uma alma dentro do negócio desse, o negócio transformar, né? Aquele quadrado, o que eu vejo assim perto da tecnologia da Terra, de verdade, que pode ver, é o Tesseract, né? Que é alguma coisa que o pessoal fala ainda de estudos normais, e a esfera de Dyson, né? É um projeto de energia assim muito doida, né? Depois se pesquisem sobre isso. E a esfera de Dyson eu vi lá um cara com uma esfera e um quadrado sobre ela, né? Então eu falei, qual a conexão disso que eu já vi alguma coisa parecida, né? Então, mas tem a ver com energia, né? O pessoal quer fazer sobre o Sol, né? É coisa de doido, né? Tem que dar uma olhada lá como que o projeto. Eu tô passando aqui as fotos enquanto isso, então, o pessoal ver, né? É uma. Porque tem um núcleo, aqui tem uma faixa, tipo, alguma coisa, e aqui já é o. Vamos dizer aqui um calor, magnetismo, né? Alguma coisa, eu não sei o que é. E tipo aqui uma já é forma outra magnética, coisa né? também. Então, esse daí até parece daquela sua convidada de ontem, naquele momento. Foi isso que eu te falei, né? Que ela tá com a ponta parecendo isso. E ela já tá com aquele corpo já grudado naquela prata, né? Tá transformando nisso, né? Do prata pro vermelho, né? Deixa eu ver qual que é a próxima aqui. Aqui você pegou eu peguei na internet esses dias que um caça tava sendo seguido por esse objeto, ele é quadrado, né? Acho que eu já vi um vídeo desse. Na América do Sul, aí, em outro lugar. Esqueci. Não sei se é Honduras, Colômbia. Aí tava na internet, eu achei. Essa é a visão de onde é de dia aqui na janela, né? Essa é a visão da sua janela. Tá. Você tirou de dia pro pessoal já saber, né? Aqui no vídeo tá tudo escuro, né? Não sabe como é que tá acontecendo, né? Mas ele ficou em zigue-zague ali, né, nessa parte. E aqui é onde apareceu
É mais pra baixo, onde tá aquelas árvores verdes aí, ó. Tá vendo assim, ó? Tá. Tem estação Tá. a linha do trem, ó. Tem estação de trem aí, tá vendo? Embaixo tem a torre de energia aí, ó, atravessando, né? Ele ficou em zigue-zague nessa. Pra baixo, pra baixo. Aí ele ficou em zigue-zague pra baixo, bem pra baixo. Bem no pezinho aí, ó. Tá vendo? Ele ficou em cima desses fios aí, ó. Essa é a plataforma da linha do trem, ó. Que tem a estação aí. E acabou a força naquele dia da estação. Ela ficou apagada na hora, né? Ele parecia que tava aí quando ele se aproximou. Aqui foi aqui em onde cima aqui. Como se fosse a posição dessa nuvem, né? Mas assim, em cima do prédio que ele tava, né? Que eu filmei. Isso agora já deu. Agora já deu pra saber o que era naquela foto escura aqui. Era essa parte. O canto do prédio do lado aqui, né? Que ele tava em cima. Acho que tem mais uma pra seguir. Essas é as pedras que eu acho. Depois até eu mostro aqui. Tá. Aqui, né? A outra. Ela tem tipo um formato grande. Então, é a visão da janela, né? Da onde tava o fato. Aquela parte vermelha ali, né? Embaixo. E aí você vê os prédios lá atrás, né? Você vê a visão que tem de São Paulo, um cantinho assim, nessa faixa, dá pra olhar até o centro, a zona leste, um pouco da zona norte, ó, à esquerda, né? Bem visível pra ficar olhando qualquer coisa que passa aqui. Então, aí a estação, né? Foi bem em cima dessa parte, dessa telha, dessa parte aqui. Que ela ficou fazendo zigue-zague e tem o fio, né? Da linha do trem que ele tava buscando nesses fios aí. Acho que alguma energia para ele se recarregar, porque ele mudou tudo de forma. A bússola, né? Que nem ela. Tô de frente pra janela, encostei ela, não. O norte tá muito estranho, né? Se você dar um zoom aí, ó. Meu campo de visão é onde tá essas marquinhas amarelas à esquerda em cima, né? Pra mim o norte era ali, onde tá aquela amarela fininha aí. É justamente o ângulo de onde acontecem as coisas, né? Desceu dessa parte aí, ó, da esquerda. E a minha visão era essa de frente, né? Deixa eu ver aqui, tem mais. Não, aqui depois eu. Aqui eu vídeo. É um segundo de filmagem que eu fiz, ele tá bem no meio da janela, não sei se tá por azul, mas ele tá bem no meio, a bolinha vermelha. Aqui, deixa eu ver aqui. E é aquilo que eu te falei, né? A gente olha ele do tamanho do ônibus, ele era gigante, tamanho do ônibus. Não sai nada, né? Na não, foto o zoom aqui eu não tenho. É porque eu não tenho aqui o. Mas essa é um segundo também, mas o dos meninos vai estar melhor. Esse aí, ó, eles estavam lá no bar no prédio de trás, ó. E quando ele tava na minha frente na janela, é esse daí, ó, o formato daquelas fotos lá, ó. Que aí você pega, se você clicar com o botão direito nesse arquivo, você vê as propriedades, daí era 00:30. 00:35, né? Então assim, foi meia hora de evento acontecendo. Entendi. Aí esse daí eu acho que é. Não, é o. Esse. Então, esse daí é de um vídeo que eu peguei da internet, é o jeito que ele foi embora, sabe? Pra ter uma ideia de como que ele sobe de uma vez assim, rápido, né? Olha lá. Tipo assim, ó. Dá uns brilhos assim e sobe. Aí. Esse é do Patrick de Caieiras. Lá de Caieiras, lá, quando tem um evento lá, ele me liga aqui, dá um alô lá. É a mesma esfera, se dá um zoom nela, é uma esfera. Calma aí, eu acho que eu tenho como botar ele aqui. Um segundo só. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que eu tenho como botar agora na. O pessoal ver melhor. Desculpa aí, gente. Eu acho. Deixa eu ver se olha é esse. Isso, aí, cara. Apareceu de novo, mano. Tá bem devagarzinho. Patrick, você tem que entrevistar ele numa hora, ele tem muita coisa. Né? O dia que caiu suposto vir Caieiras lá, ele já me ligou de manhã, fui lá com o Clóvis, com ele lá pra cima, né? Tem até umas fotos aí que o pessoal depois. Tá até no site, né, que eu coloquei no ar lá, né? O Já tá lá, né? www.ufisfera.com.br. Entendi.
Se quiser, tá aqui. Se quiser. É esse deixa mesmo eu- material. É esse mesmo material que você tá mostrando. O meu lá, material, né? É. Se o pessoal quer. quiser entrar lá e ver com mais. é, dando zoom, aí fica melhor, né? Pro pessoal. É. Porque o vídeo é muito pesado, eu não consegui mandar. Porque tem um evento gravado na janela e o. Acho que de dia, né? Eu só passei o link naquela flor do Word que eu te passei. É o que passou de Filé- dia aqui. Filé com Meu filho. frutas. Seja. É. Ah, você é seu filho? Acho que é meu filho. Seja Ele bem-vindo, tem uma tá? coisa Seja assim, né? bem-vindo. Sempre grava. Ele tava lá do outro lado da linha do trem, né? Aí o negócio Uhum. passou e o dele passa de dia e parece uma lâmpada fluorescente redonda, assim, que nem um biscoito, né? Com furo no meio. Ela passa e depois que ela passou, assim, ela começou a fazer uma esfera prata, assim, aquela muda de cor e volta. Atravessou que sentido vindo do leste pro norte, É, sentido Pico do Jaraguá. o Ocasio está falando campo magnético alterado. Deixa eu ver, eu acho que eu baixei o vídeo, o último vídeo que você mandou para mim. Eu acho que eu baixei. Deixa eu só ver aqui. Eu achei interessante. Mas se não baixei, eu baixo aqui de novo, rapidinho, não tem problema. Beleza. Aqui eu entro aqui rapidinho embaixo que eu achei interessante o vídeo. Deixa eu tentar aqui. Não, calma aí. Eu vou fazer um negócio. Eu vou abrir direto do Zap, que aí fica melhor, né? Tá. É que aí fica. Já não precisa nem baixar. Deixa eu ver aqui. Ah, Tá mostrando que a bússola tá seguindo o seu dedo. você vê, né? Tô magnético, cara, hoje. Então, eu comprei essa bússola, aí o norte fica pra lá, né? Eu acho que tinha que ficar no outro aí, né? Isso é um pequeno truque, tá, gente? Não é porque tá que eu sou poderoso, não, tá? Ah, você já tá fazendo. Botou um pra imã, gente alguma ver coisa que, né? aí. A gente vê que essas pessoas que chegam e falam, ó, vira a bússola, pá, isso aí a criança faz, né? Então tá bom. Tá, então vamos continuar. Então a gente estava aqui dos seus avistamentos, né? Eu acho interessante, que você também, você não falou que você estuda, ou falou, eu nem escutei aqui direito, Ah, então. que você estuda, né? Você faz faculdade, né? Explica aí pra gente aí. Então, tudo me levou a tudo, digamos, né? Uhum, Em 2010, eu trabalhava com informática, né? Tinha contratos de computadores, eu ligava. Dava pra se viver de informática ainda, né, Rodrigo? Hoje em dia, virou tudo celular, então era difícil, né? Imaginar aquela época que as coisas iam acabar um dia, assim, os computadores. E quando eu vi aquilo na janela do trem 2010, né? Tava indo pra Estação da Luz, eu vi. Então, eu não acreditava nisso. Nem por fatores de estudar, né? Questão da física, né? De nada fica parado no ar. Questões religiosas, que diz que só a gente tá. Então eu nunca dava confiança pra ninguém, né? Às vezes eu vi uma revista UFO, né? Do finado Gevaer lá, via reportagem de tudo que passava de programa na TV, sobre o que eu gostava de ver, apreciar, mas eu achava muito interessante mesmo a Operação Prato, né? Mesmo pequena, era inexplicável, né? Era uma coisa que eu acreditava muito, mas assim, são coisas que a gente só vê mesmo pra acreditar. E como eu vi, dentro de um trem, onde tem milhões de pessoas, milhões de vizinhos, não podia ficar sozinho nessa situação, né? Isso que deixou eu meio xarope, digamos, na hora, porque você tá lá, você não acredita numa coisa, aí você começa a ver um negócio que não era pra estar lá, não era pra existir. Então o choque emocional ali à mente, sabe? Você lembra, né? Qualquer coisa quando eu começava a conversar, eu chorava, cara. Eu chorava por causa disso aí, né? Eu tava sozinho. Então assim,
era tratado como louco por família, por amigos, por parente, não dava pra conversar com ninguém. E eu tinha visto o negócio, porra. Eu falei, meu, quem estuda alguma coisa de física, engenharia, tem que seguir, porque o negócio pode ficar parado no ar sim, né? Uhum. E aquilo não tinha motor, não tinha asa, dava pra ver uma distância justamente no bairro da Casa Verde, né? Então, assim, eu comecei a ver, falei, deve ser alguém da Terra enganando a gente, né? Aí comecei a estudar. Peguei a linha do tempo, né, quando a gente pega. Então, se a gente pegar a linha do tempo, até 1900, o planeta era outro, né? Não, era analógico, né? Só que Uhum. depois da era digital, de chegar a energia elétrica, né? Chegar as guerras, aviões, avanços tecnológicos, né? A gente tem idade já daquela que a gente viu toda a tecnologia, né, Rodrigo? A gente viu relógio digital, calculadora, que era uma coisa de luxo, depois vir games, máquinas de fliperama, até vi hoje, né? Computador, celular. Uhum. Então a gente viu o quanto que deu um pulo e acabando com o planeta em paralelo. Porque qualquer coisa que a gente compra, a gente não tem noção que aquilo dali é um metal raro, que os caras têm que ir lá, quebrar uma floresta, abrir um buraco, pra você estar ali feliz, que é o sucesso, né? Seu celular é o 10, o seu computador, seu carro, sua moto, tudo que é componente a um dano na Terra terrível, né? E eu comecei a ver coisas reais, né? Isso aí de ver Nikola Tesla, Einstein, né? Gente que eu falei, só podia vir desses caras, né? Assim, Uhum. que é muito doido aquilo, né? Parada no ar. Aí comecei a ver as teorias lá dos túneis de minhoca, né? Dobra espacial, enfim, tudo. E quando eu assistia depois aqueles filmes antigos lá de Perdidos no Espaço, outros filmes, a gente vê que eles têm a mesma linguagem. Eles falam dobras no espaço, Eu não o Star perdi um. Trek, né? O Star Trek também, né? Você vê que aí você começa a estudar sem querer, começa a entender a linguagem, viu? Um pouco da astronomia, um pouco de coisa, né? O menino de um grupo me ensinou a baixar lá o Sky Map. Aí eu fui lá ver data, hora daquela posição, como estava minha janela, né? A posição daquele dia. O rapaz lá de Salvador, lá, o seu convidado lá também, né? Ensinou lá a ver o Flightwear, né? Outras coisas. Que a gente vai ampliando o conhecimento, conhecendo as pessoas, né? Enfim, aí eu parei também, que só achei na época o Sargento Vandir, né? Que era o que tinha uma coisa igualzinha. Se vocês forem lá ver o Sargento Vandir na internet, ele tá lá igualzinho, Mato Grosso, e filmando com câmeras, né? Não era coisas assim de celular nem nada, né? Uhum. Você que é filmagem direta, né? Várias filmagens ele já tinha lá em Mato Grosso. Foi onde eu achei uma pessoa única no planeta para me confortar, era ele. Ah, você viu, também vi, legal. E começou também a aparecer os casos americanos, né? Então eu falei, poxa, que bom é que estão aparecendo casos e sendo revelados pelos próprios militares americanos e tal. Mas assim, os assuntos na Terra, seja religiosos, né, pessoas reconhecerem um Cristo, reconhecerem Deus, reconhecer que existe UFO, qualquer coisa, acho que nunca ninguém vai concordar com qualquer coisa assim de uma vez, sabe? Ah, eu acredito, eu também, não. Sempre vai ter um grupo que vai ser radical, que não vai nem se descer do lado dele acreditar, né? Uhum. Então, assim, vai ter alguma treta séria aqui se eles, Uhum. né, quiserem, acho que realmente mostrar essas coisas, porque, que eu falo, né? Eu, como ser humano racional, falava, meu, só existe a gente no universo, nada fica parado no ar. E quando você vê o negócio parado, a única sensação que dá é medo, né? Deu muito medo, Uhum. porque eu falo, pô, se juntasse todo mundo, não chegava perto daquilo. Por isso que eu falo, quando eu falo que derrubou um desse, nossa, não sei. Não, eu até no dia que eu abri a live, você tava na live, não tava? Que eu falei, Já? eu acho que você tava. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, um OVNI que deu um banho nos caças lá na noite oficial dos UFOs, tá? Isso. Naquela época, É. tá? Pelo amor de Deus, cara. Os caras têm O cara vai velocidade ficar match, né? paradinho. Na hora eu falei assim, gente, estão aproveitando a notícia pra agora.
naquela época os militares chegar jogar isso, poderia muito bem. Abatemos um balão, um drone, não botou um OVNI. Aí abriu o leque para todo mundo. Aí eu falei assim, gente, isso daí, na época eu já falei assim, eles estão querendo esconder uma coisa bem maior que tá por aí. E na verdade não tem nada a ver com isso não, mas estão querendo desviar nossa atenção na época para uma outra coisa. E isso foi bem no comecinho, um dia depois, eu acho que eu fiz a live, eu não me lembro muito bem, tá? Infelizmente, né, Claudinha, eu não posso fazer live todo dia, o negócio, eu tô até correndo aqui para conseguir fazer as lives. Tem material muita live. urgente não deve faltar, né? Olha, tem muita gente, tá? Tem muitos já me chamaram, pediram, tá? E só que eu tenho que ver as coisas aqui de casa, né? E fica complicado eu conciliar as duas coisas aqui, tá ficando meio complicado. Eu já vou ter que viajar no final de semana rapidinho e voltar no mesmo dia para resolver problema, tá? Então problema, piscina lá que deu problema, água parada, se eu não for resolver, prefeitura multa, né? Você sabe que agora negócio de dengue tem que ter cuidado, né? Mas voltando ao assunto, tá? Você também tem uma página não, um site, tá? Deixa eu botar aqui pro pessoal conhecer, né? Tá bom. Tá. Aqui, ó. Apareceu aí? Deixa eu ver aqui. Apareceu. Então. Ó, esse primeiro vídeo aí vocês já vê, né? Se você olhar os robôs que a Índia hoje produz, existem operações modernas que estão sendo feitas agora, né? No final de 2022, né? É uma coisa assim, top, ponta de tudo, né? São muito parecidos com os relatos que tinham antigamente. O pessoal fala, o UFO me levou, fizeram furinho, não sei o quê, porque são máquinas que enfiam os canudos nas pessoas e já não acerta o osso, jogando lá no órgão para operar o coração, né? O médico tem acesso a 3D, enfim. São vários equipamentos que, se a gente colocar num passado, se há algum elo, sei lá, de tecnologia reversa, vamos dizer que é o que dá a impressão, né? Que é o que eu tava falando, né, Rodrigo? Onde a gente era criança, tinha uma calculadora, hoje já tem um negócio desse aí que opera um ser humano sem muita. Sem invasão, né? Cortar, né? Então eu fiz esse site botar essas coisas, seu, né? Esse é o site que você estuda, né? Que você estuda. Meu caderno eletrônico. Meu caderno eletrônico. Tudo que eu estudo lá eu vou colocando meus trabalhos, minhas pesquisas aí do que eu vi, conheço, né? Entendi. Eu faço FATEC, os sistemas biomédicos lá, e foi onde deu as matérias, né? Tem aulas de física, tem aulas de química, né? Então eu vejo o que é átomo, próton, tem aula de eletricidade, eletrônica, é uma engenharia da medicina, né? Então assim, há um paralelo das coisas que eu gostava, né? Eu posso, nesse mundo, desfrutar do conhecimento ali para entender certas coisas, né? Eu me sinto como se fosse o ET estudando o ser humano, né? Eu tô pesquisando, né? E veio num momento assim muito bom, né? E que nem eu te falei, né? Sempre fui atrás de respostas, entender campo magnético, energia, prótons, nêutrons. E lá tem a física quântica, né? Que é onde tá perto dessa coisa aí, né? Que negócio, tá aí para as pessoas verem que você você estuda, você faz uma faculdade aí que você leva a sério, não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, tá numa faculdade, sistemas biomédicos, né? Que eu vi que engenharia de geométrica. Que você estuda células, átomos, prótons, nêutrons, etc. Muitas e assim matérias. vai. Eu tô vendo. Então, quer dizer, você tem estudo, né? É isso que as pessoas têm que entender, né? E como que tá os avistamentos hoje em dia aí na área aí? Tem Caieiras que você sempre tá indo para lá com o pessoal lá do grupo, né? Com Clóvis, né? Com
Qual o pessoal mesmo? Que é Clóvis e. O Clóvis do Grupo Gênesis, né? Ele ultimamente Uhum. tá tendo muito material esses dias aí. Uhum. Que nem o rapaz Uhum. falou aí, né? Tá acontecendo agora lá no Pico de Jaraguá. Uhum. Eu, é uma coisa que eu nunca fui atrás, sem eu falar, a gente não faz vigília nem Uhum. nada, né? Aconteceu na janela, né? Não fui atrás nem nada, então assim, Uhum. não tenho como prever, né? Quando acontece, não acontece, mas a coincidência foi que foram cada 4 anos, né? Esse de Uhum. 2010 que foi o primeiro, o de 2014 eu estava passando lá na Caetano Álvares com o porteiro aqui que foi me ajudar a levar uma geladeira e passou uma esfera vermelha em cima do carro, começou a seguir um pouco na frente, assim, em cima do poste, uns 5 minutos, e saiu por cima das casas sentido Bairro de Santana, que é a região norte lá, né? Esse Uhum. menino pediu a conta, sumiu, nunca mais encontrei ele. E foi o momento assim que eu tive mais perto dessas coisas, né? E era Uhum. essa esfera vermelha, só que essa parecia que ela tinha um mapa, cara, umas marcas, umas coisas muito doidas que só vendo, né, pra entender, não dá pra muito explicar, mas parecia que era que nem aquelas bolas antigas que tinha, né, com várias figuras assim, meio mapa, meio sortida, né? Só que ela acendia e apagava, não sei, era estranha. Uhum. 2014, né, sem asa, sem barulho, não era drone, não era nada, né, era uma coisa. Parecia uma lanterna de carro redonda, a tal da luz sólida, né? Eu lembrava uma luz sólida, que ao mesmo tempo que ia dar uma sumida, ela voltava com um piscar e sumiu, né? Uhum. E depois o 2200, que é esse, né? O fato mais doido, né? De ver o negócio descer, dar um salto, ficar em zigue-zague, formar um cubo, mudar e depois subir na velocidade da luz. Então, por isso que eu gosto de estudar a física, né? Pô, Uhum. lá o professor esse dia estava calculando lá, né? Quanto tempo demora a comunicação de Marte até aqui na velocidade da luz, que são 54 milhões de quilômetros, né? Então, são coisas legais, fascinantes calcular, né? Para entender, né? Como que é Uhum. a dimensão. Quando a gente fala 324 mil quilômetros por segundo, você consegue correr a 200 quilômetros por hora, né? Uhum. Mas imagina 324 mil por segundo, né? Entendi. A velocidade da luz é muito forte. Tá. E, e me diz uma coisa. Até eu falar que se o pessoal quiser ver os vídeos da outra live, né? Na outra live que tem. Eu botei bastante vídeo, né? Que a gente tinha foto de você. E tem todo o material, tá? Eu deixei o link também do seu canal. Que o pessoal ir lá pesquisar, né, cara? Pesquisar, ver você no helicóptero, andando de helicóptero lá com o comandante, né? Hum, Você não eu tava acho que lá uma naquela vez eu época? fui com o Clóvis, né? Eu fui lá com o Clóvis, a gente foi, né, com esse comandante, que ele trabalhava com É. o pessoal do Águia, né, aqui em São Paulo. Uhum, O Clóvis me apresentou pra eles lá. é. E a gente foi lá bater um Eu não papo, né, sobre sei, essas eu coisas, não tipo as sei, costas, né? eu não sei se esse vídeo tem lá no seu canal, tá? Mas tem na sua, eu vi, você É, mandou pra mim, qualquer coisa eu boto aqui depois. não. Então, e lá o que é mais importante lá é uma lista que eu deixei Uhum, dos meus vídeos que eu mesmo filmei, né, de dia, de noite na uhum. janela. E dessa vizinha, né? Não sei se você tem aí o link dela, né? Da vizinha que tem ele Deixa eu ver piscando lá, aqui. que ela fala que vai. É o primeiro link A daquele Word vizinha, lá. tá, É, calma aí. põe Já esse vou aí que abrir é aqui. Agora tem um certo problema aqui, tá? Chamado direitos autorais, tá bom? Eu vou ter que passar assim mais ou menos só o começo já dela falando, né? A frase que ela fala pra você ver. passar muito pouco, tá bom? Porque Tá. senão dá por causa aí eu não posso, tá? Eu posso só Eu passar avisei o que ela é de outro que ia canal. passar. Eu Uhum. avisei ela. Tá, então com autorização dela, né, que você falou, tá? Eu vou passar mais ou menos só pro pessoal ver. Que é essa coisa O que ela fala no estranha? começo que é importante, Rodrigo. Volta aí no comecinho. Eu sei que hoje é dia de chuva de meteoro, mas o que é essa coisa estranha? Entendeu, Claudine?
Eu não posso passar só muito isso aí. só pra não Não, é ter só isso aí. problema, Não, é só entendeu? isso aí. Você viu que é o negócio que fica piscando ali, né? É o mesmo, né? Uhum. E que ela foi ver a chuva de meteoros e viu o negócio, né? Então é uma coisa assim Mudou de cor. É. O dela, aquele vermelho e o meu, são 3 pessoas filmando o mesmo objeto, na mesma data, hora, né? Então é uma coisa que reúne Uhum. provas, né? Eu até vi uma hora aqui que ele tava meio avermelhado. Porque quando ele ficou vermelho aqui, ele fez aquela holografia, né? Foi uma coisa muito. Eu não sei de onde que ela tá, né? Nunca tive muito contato assim mais íntimo com ela de saber muitas questões disso. Mas já comecei assim por cima, né? Uhum. Ela. Porque Eu quando a tinha pessoa visto aqui, coloca, aí, ó, né? essa hora aqui ele tá mais avermelhado. Entendeu? Então, É. sempre de Eu, prata pra vermelho, infelizmente, prata pra vermelho. é, Não, mas tá ótimo. As pessoas infelizmente, acham eu lá não na posso- playlist. se ela tivesse, se eu pudesse baixar com autorização dela, por exemplo, para não ter problema, né? Esse Mas uma pessoa pouquinho pra falar só também, pra. né? Uhum. Quer dizer, ela Tá. tem muito mais, né? Eu filmei por meia hora, né? Quem tava vendo Uhum. sabe que por meia hora aí, né? Em cima. Entendi. A Dona Vilma tá te perguntando aqui, ó. Qual a mudança de comportamento que você teve após esses contatos? Estudar. Nossa, é uma pessoa que não tava nem aí pra estudar, fazer nada, né? Tinha minha atividade informática, tinha feito tanto curso de informática, não aguentava mais. E aí eu precisava entender, né? Da onde começar a energia, porque qualquer coisa precisa de energia, né? Pilha, bateria, energia elétrica. E a energia elétrica é algo universal. Acho que a gente encontra em todo lugar, né? A questão de como, né, o pessoal criou ela, né? Que as primeiras Quer dizer, energias elas eram com fricção, né? O pessoal lá já, usava uma pedra de âmbar, né? Com chanela, né? Com energia estática. Né? quer dizer, atiçou você A entender, né? querer saber Se alguém tava mais, enganando. mais. Sempre estudando, né? Comecei a estudar e depois eu não parei mais, né? Fui pra faculdade de redes, só que a faculdade de redes eu tinha assim um conhecimento de matemática, gráficos, cálculos, mas não tinha essas coisas que eu tenho nessa outra que eu mudei, né? Aí eu parei, fiz vestibular, voltei pra outra, que a outra tinha física, química, né? Então me ampliou tudo, né? Uma soma com a outra, né? Aí eu mesmo monto uns programas para calcular aqui, fazer alguma coisa, faço meu site, eu vou, dentro do possível, achando as pessoas também, né? Que como Claro, vocês aí do canal, todo mundo, né, já viram, já a mesma coisa. Então eu me sinto como um grupo acolhido, né? A gente consegue conversar. Ninguém fica com palhaçada, será que é drone, será que é marrom? Porque quem viu já sabe, já é da região, né? Não tem que negócio, o Claudinei, se a gente for parar pra pensar, a gente não pode chegar e falar, é isso, é aquilo, bater o martelo. Entendeu? Eu abro sempre o espaço para as pessoas. Você já viu que tanta gente que está vindo, está querendo vir mais gente para conversar, falar. Sim, então, porque o que acontece? Eles não encontram um espaço para falar, para chegar e contar o que estão vendo. Entendeu? Que é muito fácil, quero botar para. Pô, mas você chegar ao vivo para uma porção de gente que está vendo você, não é qualquer um. Entendeu? Então, você foi o primeiro, né, que deu apoio, né? Eu me lembro na época que começou, a gente começou a conversar, entendeu? Me curou psicologicamente, que eu precisava falar, você abriu, acredito que só tenho que te agradecer, cara. Tá? Então o canal aqui que eu deixo aberto, eu vou depois até abrir uma playlist só dos relatos, né, de OVNIs, que as pessoas que querem, eu até quando eu vejo que a história é interessante, eu convido a pessoa, entendeu? Eu convido para falar aqui ao vivo, se ela quiser. Se quiser gravar e depois eu editar, também eu posso, tá? Eu prefiro ao vivo porque ao vivo a gente mostra
é a realidade, né? O que tá Sim. acontecendo, né? Então, foi muito Entendeu? importante que eu conheci você, né? Que você deu esse espaço. Aí em seguida eu vi o Nabil, né, o Clóvis Xavier, Uhum. com uma filmagem Fal- falando do outro lado da linha do Falando trem. nisso, avisa o pessoal lá, o Clóvis, que eu quero eles aqui no meu canal um dia pra contar isso Sim, aí, sim, então. tá? Eles estão O na correria aí. Patrick, o pessoal todo, né? Eles pesquisaram muito lá o de Caieiras. Eles foram bem. O Clóvis até foi lá na Câmara Municipal lá, fez o dia da ufologia em Caieiras lá com o apoio do pessoal É, lá. eu Ele vi, corre muito atrás. eu vi a filmagem aí que teve, tá? Achei bem interessante, tá? É, ele pesquisa muito Aí. tempo, ele tem muito material do Pico de Jaraguá. Dona Vilma tá te agradecendo aí, ó. Realmente isso mesmo, tá? Até pela sua resposta, né? É, Obrigado. aqui, ó. Viu? Eu não sou da região e sei que o assunto é sério e é fato. E é verdade. É verdade. Quem chegou aqui foi a Ana Ribeiro. Uma boa noite, tá? Seja bem-vinda aqui, tá, Ana? Tá. E Claudina, pra gente tomar um pouquinho de água, deixa eu botar minha secretária falar aqui um minutinho das Sim. coisas que eu esqueço de falar durante a live e ela me lembra, tá? Inscreva-se bem. no canal Território Oculto do Rodrigo Cunha, aperte o sininho para não perder os próximos conteúdos e deixe seu like. Entre para o clube de membros do canal e receba os benefícios exclusivos para membros. Fazendo seu superchat, suas mensagens terão prioridades e ajudará o canal. Você também pode fazer uma doação pelo Pix. O Rodrigo Cunha está colocando agora a chave Pix na tela ou pelo Live Pix. Você estará fazendo parte do grupo de apoiadores do canal, ajudando assim manter o canal ativo com a aquisição de novos equipamentos e despesas do canal. Você também encontra o LivePix, Pix e conta corrente na descrição da live. Muito obrigado pela sua atenção e ajuda. Pronto. É tudo que eu esqueço durante a live, ela me lembra tudo. Eu já fiz inteligência artificial isso. Antes de sair esse chat GPT, não sei, Legal. que eu não conheço ainda, tá? Eu não conheço. É. Entendeu? Eu tenho que aprender isso ainda, né? O pessoal na faculdade já tá usando pra consultar, né? Eu fico lá vendo o livro, eles vão lá, falam um negocinho, o negócio começa a explicar, isso aqui é isso, é aquilo, né? Ajuda, de certa forma, quando você já entende. Eu vejo o pessoal fazendo a programação, né? O código. Então ela sugere um código, então para quem já sabe o código, claro, sabe se é melhor ou não. E fazer a opção, né? Na verdade, eu já vi que também esse chat, não sei o que, já errou também, tá? Eu faço a pergunta, que nem o Rodrigo, se eu for lá, caneca amarela, vai falar um negócio pra mim. E você vai lá também falar caneca amarela. Ela não vai falar a mesma coisa pra você? É. Ela é tão inteligente pra te identificar, não? A dele é amarelo ouro. Gente, é uma coisa meio que parece um banco de dados do site, né? Só com maior capacidade mesmo, né? Antes que eu me esqueça, deixa eu botar aqui, tá? Aqui é o Marcos Elísio, né? Associação CEPEX, tá? Ele tem um problema de locomoção, tá? Então, para andar na cidade, para poder trabalhar, para poder ir fazer os projetos sociais dele, para ele fazer os fóruns lá que ele vai, as reuniões, qualquer coisa, é tudo difícil para ele se locomover. Até para ele sair de casa, para ele ir na Rádio Sol, poder se locomover até a Rádio Sol é difícil. Então ele precisa, quem puder doar esse triciclo aqui, esse estilo, não precisa ser esse, tá? Eu botei assim só para as pessoas entenderem o que é, tá? É só entrar em contato com ele, tá? O telefone dele tá aqui, tá bom, gente? Tá? Tira um print aí da tela que vocês podem ajudar ele ou com uma contribuição, ou quem tiver um triciclo que seria mais interessante, usado até, que possa doar para ele, que não estiver usando, entre em contato com o Marcos Elísio, tá? E vocês vão ajudar muito aí o meu amigo, tá bom? Eu não posso esquecer, né, meu amigo? Eu não posso que as pessoas que me ajudam. Isso daí também foi uma coisa que movimentou a minha vida, né? Porque
quando eu fiquei nessa de estudar, né? Eu falei pra você, tava meio que no curso errado. E quando aconteceu isso de 2018, e levou para aquela suposta coisa que eu tava com câncer, que eu ia operar, PSA alto, né? Vários sintomas do corpo, e frequentar o hospital do câncer, né? Ver pessoas assim como essa pessoa e outros que têm mil necessidades, né? Pessoas com câncer diversos. Eu trabalhava com robôs já em 95 que eu montava, né? Mas eu montava para linha de publicidade, né? Robô Coca-Cola, robô igual do Star Trek, enfim. E tem justamente a mecânica disso daí. Então, às vezes até dá para ser construído, sabe? Mas é questão mesmo de custo, né? Porque você vai precisar da bateria, do pneu, né? Das estruturas, dá, né? E no dia que eu vi a propaganda já no outro, eu já falei, uma missão minha também, sabe? Se for na faculdade, eu quero fazer algum equipamento, eu vou ajudar alguma pessoa, né? Quem sabe montar uma ONG, ter os equipamentos para consertar. Então, mas é uma coisa que não dá para fazer assim, né? Com certeza, escalando o dedo, mas motiva, o sabe? O projeto dele, o CEPEX, né? Sem fins lucrativos, né? Já ganhou um prêmio na época, tá? Só que as pessoas passam dificuldade, né? Não sei o que. Ele já teve aqui várias vezes aqui no canal, já contando sobre os OVNIs lá em Itaúna, sobre as aparições marianas na época, tá? Então, quer dizer, não custa nada a gente poder ajudar o outro próximo, né, gente? Vai que tem alguém que está assistindo ou vai assistir essa live e de repente tem um triciclo desse jogado aí no canto e possa doar para ele, né? Quem sabe? Eu na FATEC tenho um projeto a fazer no futuro, né? Então eu acho que eu quero fazer uma coisa parecida com isso aí, alguma coisa que, né, às vezes para ajudar a pessoa. Porque lá a pegada é mais assim para um sistema de sensores, né? Para você detectar a enzima, a proteína, a voltagem do seu átomo para fazer relatórios médicos, né? Para o médico saber que se o coração tá bom, seu cérebro, o corpo em geral, né? Isso é já um equipamento médico, já, sei lá, às vezes não sei se atinge, né, a mesma área, entende? Então é difícil aprovar. Entendi. O Claudinei, e tem aqui, deixa eu ver aqui, que você me mandou. Tem uns vizinhos que filmaram os ovos. Vou ter que fazer o mesmo esquema, tá? Vou ter que mostrar um pedacinho só para não dar problema. É do meu filho, é meu. É do meu filho, é meu. Mas. É que ele é vizinho, né? Ele mora no prédio de trás e eu moro no prédio da frente, né? Ele tava com os amigos lá no bar. Mas o grande problema não é o que é deles, é que eu já teria que ter tido por escrito isso tudo, tá? Para não dar problema, entendeu? Aqui, ó. Não é a lua. Esse não, daqui. Não é esse daí é da playlist. Eu não sei o que é. Essa daí é da playlist, né? É a sequência daquela playlist do meu canal que eu investiguei os acontecimentos iguais, né? Que eram em Furisferas. Em outros lugares. Essa daí eles falam que é em cima do clube de campo de São Bernardo do Campo. Que essa pessoa fala que eles viram lá. Entendi. Essa então quer dizer, aí, é um casal, eu vi na internet, né? Mas assim, comparando todos, eu tenho que deixar todos os créditos, tá? Para esse canal Games Generator, tá? Todos os créditos para ele, tá? Deles lá. Mas é igual, olha lá. Tá vendo? É igual. Tá. Isso aí tava em São Bernardo do Campo, em cima do clube de campo deles. Quer dizer, são. E foi na mesma época, né? Eu peguei, o meu caso foi em dezembro, mas eu peguei pessoas que foram até janeiro, mas já estavam lá na região do ABC. Inverteu, né, o lado aqui da cidade, os aparecimentos. Mas abrange o período da chuva de meteoros geminianos de 9 a 20 de dezembro de 2018 e estendendo-se até janeiro de 2019. E eu voltei a estudar em março de 2019. Eu fui atrás, falei, não, agora tem que entrar na faculdade, ter acesso a livro, ter acesso a informação, porque eu preciso, não sei,
estudar, né? Pra entender mais coisas, assim. Tá. Ô Claudinei, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Esse seu. Calma aí, deixa eu voltar aqui que eu andei mexendo em coisa errada aqui. Esse site que você tem, você está construindo agora, que você começou a construir, né? Esse daqui, a UFO Esfera, né? Já Então, tem... aí ó, tem os meus casos, as minhas fotos numa parte, né? Ó. Primeiro relato, primeiro vídeo, né? Que é o. Então, esse primeiro foi o que meu filho filmou de dia ali, né? Aquele dali, né? Se você apertar, eu acho que dá pra ver. Daí, daí você vê o movimento dele, né? Olha lá. Olha, e o formato dele, tipo uma plasma branco, uma coisa assim, com os movimentos dele. E ele virou esfera. Esse aí atravessou de dia, vindo aqui tipo Lapa, Piqueri, Pirituba, sentido Pico de Araguá, né? Uma diagonal de leste para norte. O de baixo, quando começou na janela, né, quem tava piscando, que ele formou que eu tinha direto. é aquele, né, que a gente mostrou. Não, esse aqui. Esse é meu filho no bar lá, né? Que é o vermelho já. Né? E tem mais de uma pessoa que viu, né? Que são os 3 casos do mesmo dia. Então. Tava o bar cheio, né? O pessoal tava cheio lá no bar. Mas aí o pessoal começa com palhaçada. Drone, balana, ninguém dá nem atenção, né? Como a gente dá, né? Entendi. Tá, então aqui tem os vídeos. Aqui é a minha primeira meia hora. Tá, aqui é o Clóvis. Então, esse é o Clóvis, né? Clóvis. É o pessoal, né? Quem coisa, o Patrick, o comandante. O comandante foi pra Machu Picchu, né? O comandante foi pra Machu Picchu, contando, né, das energias, das coisas do local lá, algo assim muito especial, né, naquele lugar, né? Aqui tem as fotos, né? Essas fotos a gente já mostrou. Tudo originais. As originais são essas pequenas, e essa aí deu uma ampliada, né? Um zoom pra mostrar o tamanho. Aqui é bom que o pessoal sabia aqui onde foi. Idade dos docentes. Caeiras. Onde que é Caeiras, né? O formato. Eu deixei o formato dele ali o Pico de Araguá, esse verdinho aí, ó. É o mapa dele, onde é o Clóvis, né? Embaixo é o Piqueri. Deixa eu ver. Embaixo é na minha janela, mostrando aqui pro pessoal. Aí, que é o Piqueri, aqui é o dia do. Eu vi essa sessão. Então, né? Um acontecimento muito importante que foi, né? Pra endossar na nossa área, né? Que foram pessoas lá, o comandante americano falar que desarmaram armas nucleares. Ele mesmo falando, assim, sério, pra quem tem noção do assunto, né? Uma coisa também muito legal foi o rapaz do Chico Xavier, né? O Chico Xavier disse que estavam vindo de Minas para Ribeirão Preto e o UFO pegou uma vaca lá, um boi lá na frente deles, eles ficaram com medo, né? Então, assim, os contatos do Chico Xavier também foi uma coisa impressionante, né? E hoje eu sou assim, né? A data limite dele é essa mesmo, né? Que é tanto caso que chegou no limite, né, Rodrigo? É hora de todo mundo saber. O Marcos Eliso, tá? A Associação CPEX está te perguntando, tá? Se você tem algum contato telepático com algum ser. Então, o meu emocional estava muito forte antes, acho que é essa questão, né? Você não acreditar na coisa, que o negócio está ali na sua frente, você tem que absorver, né? Eu tive sonhos fortes. Os sonhos, eu tava num lugar que era público, cheio de gente, e apareceu essa esfera de dia aí. E aí eu sabia, assim, sabe quando você tá tipo sonhando de manhã, que você tá sonhando e curtindo aquele sonho um pouquinho mais, sabendo do que tá acontecendo? Que geralmente eu não lembro de sonho nenhum, mas nesse dia tava em 3D, parecia um reality show. Aí eu olhei aquela esfera. Deu uma travadinha, mas tá voltando. Então, e aí essa sensação de ver aquela esfera, aí eu falei, não, é sonho, né?
Eu vi todo mundo correndo, Uhum. gritando e parecia que era verdade a cena, que estava acontecendo mesmo. Uhum. Aí eu quis acordar e não conseguia. Eu corria pra lá, corria pra cá, corria pra Entendi. lá. E eu fui acordado desse sonho, que senão parece que eu não conseguia sair desse sonho, né? Então esse é o canal que eu tenho. Essa semana, por incrível que pareça, no dia que você foi levar pra aquela primeira convidada lá de Manaus, lá, né? Uhum. Eu tive Uhum. um sonho forte. E o formato desse dessa vez no sonho ele era que nem uma, aquele, uma turbina de avião. E fosse Uhum. comprido, né? Que nem o charuto que fala, né? Mas tivesse aquela turbina mesmo na frente. Eu sentia um campo magnético me puxar para aquela boca lá do negócio e eu queria voltar. Eu sentia o vai e vem do campo magnético, cara. Eu acordei dessa vez, já deu assim. Foi um parceiro dele que me incomodou, né? Depois eu vi ela Eu vou. falando, né? Dos seres lá incomodando ela, fiquei impressionado. Eu vou até depois preparar uma live pra mim, pra eu contar as coisas que eu tenho em outro canal, não sei o que, mas contar aqui no meu canal, minha experiência, tudo, que eu acho que eu ainda não parei pra contar tudo, tudo. Vou depois. Dona Vilma tá avisando aqui que todos os sábados às 19 horas o programa Contatos Imediatos na Rádio Sol, lá de Itaúna, com Marcos Elício, Hamilton Pereira e Marco Antônio, tá? É o programa que eu sempre, todo dia de sábado a gente para tudo só para ver o programa. Muito bom, eu recomendo para quem não conhece e quem não tiver com a internet no dia, tem um aplicativo, Rádio Sol, só botar Rádio Sol Itaúna que vai aparecer lá o aplicativo só para eu escutar, entendeu? Então dá também para escutar pelo aplicativo, tá? Tava esquecendo uma coisa aqui, calma aí, o que era? Gente, minha cabeça aqui tá. Mas vamos tocar Roda a o vinheta. bonde. Não, tá, é mais ou menos isso. Gente, assiste pra mim um pouquinho do comercial aí que eu vou botar, tá? Porque ajuda, né? Ajuda mais um pouquinho, né? Entrar um pouquinho mais aqui. Então, para quem chegar o comercial, avisa aí no chat, tá? Ó, 1, 2, 3. Vai lá. Pronto. Eu acho que já foi o comercial. É coisa rápida. Pode deixar que eu não falei nada não, gente, esperando passar o comercial. Pra quem chegou o comercial, só botar aqui, chegou. Aí eu já vou saber. O Claudinei, você tem vamos dizer assim, você tá com algum projeto lá pra frente? O que você tá querendo fazer? O que você pensa nisso? Você vigilia alguma coisa, fazer umas pesquisas? O que você tem aí planejado aí para o futuro? Então, a gente sempre tá armando aqui o Clóvis, o Patrick, o comandante, né, talvez ir lá, Uhum. Macaeiras, Jaraguá. Mas essas coisas que eu falo, né? Às vezes você não procura, ela vem já em cima de você, né? No meu caso, né? Nunca fui atrás de uma vigília, uma vontade de ir em algum lugar, né? Mas sempre onde tem alguma coisa parecida eu vou. E aí este ano, né? Faz pouco tempo que eu coloquei o site no ar, eu resolvi. Falei, eu vou colocar o site no ar, aí já fica fácil para botar foto, né? Pra de mandar, não mandar. E pegar e encontrar pessoas também, né? Mesmo tipo, né? Eu gosto de pesquisar o que se faz. Sempre quando eu tô no seu canal, fico vendo pessoa em canais internacionais também, a KGRA, todos lá que eu assisto os programas lá do seu Peter Robbins, a Tracy, várias pessoas lá, você vai ver em qualquer país é o mesmo projeto, né? Mundialmente a coisa acontecendo. Então não é um complô de todo o planeta, né? Não é nada que você vê as pessoas por aí, né? Filmando direto, sem corte. Né? E os casos também dos americanos também foram muito relevantes e comparativos, né? Porque o The Limits, né, que é um destroyer, o pessoal estava em exercício de guerra, né? Foi locomovido lá para uma região e estava acontecendo um avistamento e os caças também de lá, eles brincaram com eles, né? E os tic-tac.
E tem uma narrativa de um lá que ele tava no navio, na parte de trás, e veio essa esfera vermelha, né? Escrevendo igual tipo na foto aí. E ela fez assim também, subiu pra cima em um segundo, né? Tem a simulação no vídeo do canal deles lá mesmo, né? E ele fala a mesma coisa, então assim, eu me conforto, cara, porque eu não fiquei sozinho. Eu não queria ser que nem uma pessoa lá que, né, daquele passado, que era famoso, que viu um caso e não... É difícil você compartilhar uma coisa dessa, muito forte, que é surreal, que você não pode falar, e não tem alguém também que viu pra falar, ô, você viu, eu também vi, né, pra deixar no eixo, né? Então, hoje vendo todas essas coisas assim, que eles criaram o órgão, né? Porque antes desse evento no Brasil, eles tinham feito nos Estados Unidos, né? E o Senado de lá pegou, revelou os fatos, endossou. Então é uma coisa que é muito importante pra gente que tá nessa questão da ufologia estudando. Entendi. Então é isso, Claudinei. Já estamos aí com 1 hora e 15 minutos de live. Obrigado aí. Ó, a Dona Vilma falou aqui. Ó, a Dona Vilma falou que o comercial chegou pra ela lá. Pelo menos então. Isso. Ajuda, sabia, Claudinei? E se você souber como que é difícil aqui, a gente. Você sabe que uma live dessa, o YouTube paga assim mais ou menos 40, 50 centavos pra mim. Por incrível que pareça, cara. Então imagina, aí depois vai juntando tudo, mas durante uma live é 40, 50 centavos, no máximo. Mas às vezes a gente vai ter um boom também de pessoas, de público. Porque mas eu falo, é a sintonia das pessoas, a gente tem essa sintonia de procurar esses assuntos, e outros, né? Aquele negócio, existe canais aí que ganham um dinheirão, e aí tem, mas a gente, canal pequeno, é assim mesmo, tá? Eu tô falando pro pessoal pra saber que não é tão simples crescer, assim. Você vai crescer porque assim, eu vejo, né, tudo, você tem um legado muito grande, né, desde a todo mundo se conhecia Jevaé, conhecia todo mundo da ufologia, né, o Riba. Eu conheço todo mundo, tá? Mas aquele negócio, eu não sou nenhum canal que tem aí 1 milhão de visualização, 1000 visualizações, entendeu? Aí é outros 500, né? É importante canal que nem você existir por causa disso aí, né? De ter espaço para as pessoas comuns, né? Terem acesso, né? E a gente vê que não falta material, né? Porque há muitas pessoas, há muitos avistamentos, muito material. Tem muita coisa. Mesmo. Você vai ser um elo disso aí. Eu vou adiantar, dar um spoiler aí pro pessoal, tá? Tem várias pessoas que eu já andei falando aí que vai vir, tá? Vai vir aqui pra semana que vem, já vai começar, e vai ter uma pessoa em específica, eu acho que já vai ser mais lá pra frente, que aí o negócio vai pegar, tá? É um negócio sobre a Amazônia. Uma pessoa que trabalha lá no meio lá dos homens lá, tá? Pela região negócio. Uma pessoa que é um pesquisador lá de dentro, nunca teve aqui no canal, então já aviso logo. Eu não vou falar quem é por enquanto, tá? Foi uma indicação de outro amigo meu e estamos fazendo os contatos, que é uma parte já mais séria, mais oficial, vamos dizer assim. Está para vir aqui no canal, tá? Para contar muita coisa que tem lá na Amazônia, e vão falar assim, é coisa oficial, os dados, as coisas que ele passa, é tudo passado para os militares, para o governo. Então é um negócio sério que vai vir aí. Mas eu não vou dar, eu só estou dando um spoilerzinho, não vou falar por enquanto quem é, tá? Só na época, chegando pertinho, um diazinho antes, eu vou jogar na live. De propósito mesmo, porque eu já sei porquê. O pessoal não. Eu conheço as figuras que me cercam também. Ô Claudinei, com 1h20, eu quero. Se eu esqueci de perguntar alguma coisa, que tem tanta coisa aí que a gente tem que falar, não sei o que, você vai voltar sempre aqui no canal. Você já é de casa. Tá? Mas obrigado. Se eu esqueci de alguma coisa, você fique à vontade aí para falar. A gente tinha combinado, né? Era mais para mostrar que agora tem o site do esfera.com.br, né? Pra gente compartilhar, né? Só a pessoa que quiser também, né?
deixar lá um link, né? Que eu não quero deixar as coisas no meu site, né? Porque eu acho que quando eu tô vendo um vídeo ali mesmo que tá no meu site, ele tá linkado com onde tá, né? Tá chegando a fonte lá, né? Então, visualização para juntar tudo ali e pesquisar, né? Ajudar. Okay? Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Gente, eu vou botar o link, mas vocês só clicam no link depois que acabar a live, tá? Senão vocês saem aqui da live, então não clica por enquanto não, tá? Aí tudo que tiver de avistamento, tudo que tiver de vídeo, novidades. Já foi aqui, já pra... O pessoal já tá aqui, ó, tá? UFOsfera, só aqui direto aí. Qualquer coisa também está na descrição da live, não se preocupa. E eu quero fazer um convite, não só para você, mas para o Patrick, para os integrantes do grupo todo, para a gente chegar e fazer uma live todo mundo junto. O que você acha? Sim, convidei eles, é o que eu falo, vamos programar, né? Porque às vezes cada um tem seu tempo de trabalho, né? No clube, então às vezes fica difícil, né? Mas aí você chama. Você fala com sabe, o né? Clóvis, Patrick, né? O comandante Procópio. Sim, entendeu? sim. Você manda, entra todo mundo aqui, pode ter bastante gente. Mandou um abraço, aqui. falou, né, que o artista era eu, tá, né, não gosta muito de aparecer, é verdade. Também ele. Mas apresentou o Wagner lá da movimento que lá na Vila Mariana, né? Então foi um lugar assim muito especial, né? Um lugar cheio de energia, e ele também é uma pessoa que faz esses lance de viagem astral, né? Tá ligado muito a vários temas. Você vai lá, ele fala de tudo que é tema, né? Uma pessoa muito energética também, que ele abriu, acho que o evento da UFO ano passado lá, né? Foi o primeiro convidado deles lá, que ele também foi falar nisso, né? De vida após a morte, espiritismo, as energias também de outras dimensões, né? Tá. Então eu quis primeiro chegar e fazer essa live com você, para eu fazer também um convite ao vivo para eles. Quem não vê depois, só pegar aí o finalzinho da live aí, pode ver, tá? Então o convite está feito, o canal tá aqui, tá à disposição do grupo todo, tá? Obrigado. Todos os colaboradores, para a gente chegar e fazer uma pauta, para a gente bater um papo aqui, tá bom? E vamos ver o que vai dar. De repente sai uma coisa boa aí desse negócio todo, dessa conversa toda, desse bate-papo. E vamos promover uns eventos online aí, né, Rodrigo? Se a gente não dá para fazer às vezes um presente por custos, alguma coisa, vamos tentar ver se a gente faz um evento online aí com um site, uma reunião virtual. Vamos ver. Eu tenho, infelizmente agora com um problema no meu celular, eu não posso nem filmar nada, não posso fazer nada. Esse celular aqui, quando você começou a mandar as fotos, falei, deixa eu salvar primeiro aqui, senão vai travar tudo. E a empolgação de querer mandar tudo, porque já deixou o site para facilitar, né? Tá lá o link. Já tá aí, o site já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Já tá para todo mundo entrar. É só entrar no site. Não tem nada de licença, não. Tudo livre para quem quiser usar foto. Não preocupa, não. É tudo autorizado. E aproveitando, avisando aqui pessoal, tá? Pra dona Vilma, por favor, quem puder ajudar aí no canal dela, é só entrar lá e ver a Caçadora de OVNIs, vê lá, passa os vídeos, fica vendo aí um pouquinho, faz uma maratona, tem tanto assunto legal que dona Vilma tem. Eu fico impressionado, cara, ela traz tanto assunto legal, de interesse, o pessoal não assiste, entendeu? Mas fazer o que, né? Cada um é cada um. Eu pelo menos assim. E outra coisa, eu ajudo o canal dela, né? Eu faço a parte técnica do canal dela. Entendeu? Que negócio, eu podendo ajudar, eu ajudo, né, Claudinei? Sim, também assiste muita coisa interessante. Às vezes a gente não tem tempo, né? Acaba esquecendo, passando, não é por não querer privilegiar o trabalho. Claudinei, suas considerações finais aí, meu amigo. Eu quero te agradecer muito obrigado por você ter vindo aqui no canal, tá? A gente vai preparar um negócio, se você quiser preparar um material, gravar, eu edito, boto aqui no canal, não tem problema nenhum, eu faço com boa vontade, tá? Eu gosto. Obrigado mesmo. Tá? Se você quiser
divulgar o canal de vocês, porque você grava o vídeo, eu passo aqui para vocês, tá? A pesquisa de vocês também. Fique à vontade, tá? E suas considerações finais, tá? Dá uma boa noite pro pessoal. Olha, eu quero só agradecer a todo mundo, né, que perdeu o seu tempo de estar aqui, né, para ver essas histórias, né? Quem tiver coisas em comum também sobre o Esfera, quero agradecer muito para você, todo mundo que dá esse apoio. E o objetivo é esse, né? O site eu coloquei o quê? As coisas que eu passei, que é meu material tá lá, né? Não quero ganhar dinheiro com nada. Meu canal também não quero, né, ser YouTube como vocês, eu quero fornecer para vocês, né? As coisas do que eu tenho de experiência. Que essa foi a minha faculdade, né? Foram 2 horas de avistamento, né? 1 hora de filmagem aqui aquela vez, meia hora mais meia hora, né? Então ficar de perto dessas coisas ali, ver como ela tá ali, justamente aquele núcleo ao vivo, tudo aquilo que tá acontecendo, cara. Não tem faculdade no mundo que vai me dar, né? Essa oportunidade que eu tive, só Deus que me deu. É o que eu falo, né? Agradeço somente a Deus. E é o que me motiva a ir atrás. Então nesse site contém essas informações e contém as informações oficiais, que são desses governos, né, das coisas militares. Tem também um link lá para o Arquivo Nacional, né, os arquivos abertos. Né? Tudo que é coisas assim que a gente pode falar, vai. Mais real do que isso, se você não acreditar, não é um direito, né, de cada pessoa, né. Eu tento falar aqui, eu que agradeço. Como tá começando a chegar uma tempestade aqui, que eu só tô escutando aqui o trovão, não o trovão que tá chegando aqui. Tempestade que tá vindo, tá? O dia tá muito doido, tá? Então eu quero agradecer. Obrigadão mesmo. Tá? Ô Claudinei, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado aí, a você. O Acácio tá mandando uma boa noite aí, tá? Obrigado pra gente, tá? Tá mandando pra Dona Vilma. Gente, obrigado pra todo mundo. Muito obrigado de vocês terem nos acompanhados aí, tá? Por enquanto, essa semana eu acho que não vai ter mais live, que eu tenho que agir coisas particulares aqui em casa e lá em Atafona também, que eu sou obrigado a ir lá, tá? Mas eu retorno no mesmo dia, coisa rápida só que eu vou fazer lá, tá? E daqui a pouco, provavelmente, eu acho que essa semana aí, Dona Vilma vai estar abrindo uma live também. Eu já conversei com ela começar a fazer live, vídeos mais vezes durante a semana. Então dê um apoio lá, Dona Vilma, caçadora de OVNIs, tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Aqui, ó. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, lá você só o pessoal lá do Pesquisadores de OVNI, tá mandando boa noite, pessoal aí, tá? Clóvis, Patrick, todo mundo. Aqui Dona Vilma tá falando que eu gosto muito de histórias e nem todos gostam, mas vou contar os relatos incríveis que eu tenho. E Dona Vilma tem muitos relatos, você sabia? Tem muita coisa. Então, e agora ela foi lá pra fonte, né? Tá tendo muito evento nas luzes lá, né? Relatos dela mesmo, de contactada, tem muita coisa. Então é isso, manda ver. Você viu, né? Então, ela chegou no sul, começou a aparecer as luzes tudo que é lá, né? Apareceu direto, isso mesmo, né? Então é isso, Claudinei, uma boa noite, brigadão, tá? Fique com Deus. Obrigado a vocês. Tá? Qualquer coisa que precisar, tanto eu como o canal aqui também está à sua disposição, tá bom? Se puder fazer, a gente vai melhorar. Obrigado. E dá uma boa noite a todos, muito obrigado. Até a próxima live, que provavelmente pode ser uma segunda-feira, assim, por esses dias. Eu vou ter que precisar um diazinho para agir coisas particulares minhas e retorno com as lives, tá? Uma coisa que tem uns 3 diazinhos só para resolver e já estarei de volta, tá bom? Um abraço a todos. Olá, Rodrigo. Tchau. Um abraço, Claudinei. Deixa eu botar o obrigado para todos aqui. Uma vinhetinha.